Saúde, galera, no ar mais um episódio do De Papo com a Vessa, segunda temporada. Mais uma vez, oferecimento da Enjoy. Então, se você quer saber mais sobre como administrar as torneiras de chopp do seu bar, principalmente a parte de back, né, das informações de quanto chopp saiu, e também aquele sisteminha que você coloca o cartão e serve. Então, pode entrar lá no site deles, é letsenjoy.it e saiba mais sobre como administrar as torneiras de chopp do seu estabelecimento através do sistema Enjoy. E estamos aqui com mais um De Papo com a Véia. E mais uma vez a Vó Maria não veio, ela deixou mais um recado pra gente, vamos escutar. Ai, Júnior, me perdoa, mas agora que eu lembrei, eu tenho que fazer um bolo pro meu marido, que ele não gosta de pão assim, que é já velho. Então eu deixo para outro dia, tá? Eu não posso ir. O marido dela, que no caso é o meu avô, o vô Cláudio, vai ganhar um pãozinho fresco aí. A Vó Maria, mais uma vez, não vai participar aqui do De Papo com a Véia. Seguimos então a gente e hoje eu tô aqui com o Richard Briguetti, que é da cervejaria Lom, e o Richard vai contar um pouquinho da história dele. Ele que é neto do seu Tancredo, do seu Hercílio, da dona Eloá e da dona Angelina. Richard, bem-vindo, obrigado por topar contar um pouquinho da sua história pra gente, um pouquinho da história da cervejaria, que é muito legal. Quero saber do livro também. E é isso aí, bem-vindo ao De Papo com a Véia. Conta pra gente onde você nasceu e como foi sua infância. Bom, Júnior, primeiro de tudo mesmo, queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que sou um ouvinte assíduo de Papo com a Velha, né, no Spotify, sempre ouço quando posso. Estou adorando já a segunda temporada e obrigado por me deixar fazer parte e contar um pouquinho da nossa história também. Bem, eu sou filho de imigrantes italianos e alemães, né? Eu sou Westphal por parte da minha mãe, meus avós maternos, o seu Tancredo e a dona Eloá. A dona Eloá, que era uma exímia doceira, gostava de fazer bolo e etc, né? Final de semana em casa era sempre uma confusão, né? Com primos e todo mundo. E casa de vó é uma casa bastante aconchegante, né? Domingos na casa da avó me lembram bastante Fórmula 1, me lembra bastante telejornais, né? Quando a gente parava para assistir TV juntos e tudo. Numa época que não faz nem tanto tempo assim, né? E meus avós, dona Angelina e o seu Hercílio, né? A minha avó Angelina, que chegou a produzir cerveja e colocar no sótão da casa e tudo mais. Mas era uma época diferente de fazer cerveja, né? E etc. Tenho boas recordações dos meus avós e agradeço bastante a educação que eles deram para os meus pais também e, de certa forma, para mim também, né? Legal. Tem alguma memória? Eu tenho muita memória olfativa, assim. Você tem alguma memória dos aromas que circulavam nesses domingos? Ah, sim. Churrasco, maionese, né? E as festas de domingo, né? Porque domingo juntar a família em casa invariavelmente vira uma festa, né? Eu tinha muitos primos que moravam fora do estado também já na época. E em Braço do Norte, por exemplo, na casa da minha avó materna, né? A avó Eloá, ela não fazia um bolo, ela fazia 4 tipos de bolo. Ela era uma doceira, a casa vivia sempre cheia, né? Uma casa de muitos filhos, eram 7 irmãos, muitos netos, né? Muitos primos. E uma recordação também bastante curiosa que naquela época, isso eu estou comentando aqui lá dos anos 90, vai. Os adultos deixavam os mais novos, né, com a idade ali entre 14 e 16 anos, tomarem a espuma da cerveja, né? Então, assim, você não pode tomar cerveja, você pode só sorver aqui a espuma e tal. Eu achava aquilo curioso, etc. Algumas vezes eu aceitava experimentar aquilo, claro, não sentia vibe nenhuma, né? Acabava não sentindo os reais sabores da cerveja ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu lembro que era um expediente que até acontecia. Sim. E a Fórmula 1 era uma época de ouro, né?
do tricampeonato do Ayrton Senna e etc., né? Até num fatídico domingo de 1º de maio, quando ele veio a falecer, estávamos, né, na casa da avó, então tem tudo isso, né? Uma data que não é para ser tão comemorada, mas que invariavelmente também me lembro dos domingos, né, na casa dos avós, é uma coisa que a gente sempre lembra também. Ser avô... 1º de maio de 94, se eu não me engano. 94. Um domingão em família, na casa da avó e tudo mais. Era um feriado, né? Exatamente, é feriado de 1º de maio, dia do trabalho também, né? Então essa é a sensação que eu tenho, né, com os avós, e eu era muito jovem, né? Eu era mais jovenzinho, né? E então a lembrança que eu tenho dos meus avós era de que eu não era adulto, né? Eu era neto realmente de 2 pessoas incríveis que tinham bastante gente amorosa ao redor e tal. É muito gostoso falar dos avós, ainda que eu não os tenha mais perto de mim, né? Mas eles estão no coração e nas memórias essas, não só degustativas, olfativas, né? Mas em algumas datas comemorativas e coisas semelhantes, né? Natal e datas mais emblemáticas são sempre remetem, né, aos avós. Legal. Isso é muito E você legal. cresceu onde? Como é que foi isso? Então, o meu pai é natural de Orleans, Santa Catarina, onde hoje, inclusive, eu resido, mas a minha mãe era de Braço do Norte. E olha que história curiosa, eu vou começar a falar de cerveja falando de onde eu nasci, por exemplo. A minha mãe, ela prestou um concurso público para o antigo INSS, né? Que é o Instituto Nacional de Segurança Social, acho que era a abreviação. E ela se mudou, né? O meu pai e a minha mãe se mudaram para Lauro Miller, que onde hoje é a cidade da cervejaria, porque a minha mãe passou para esse concurso. Lauro Miller é uma cidade muito pequena, hoje tem 16 mil habitantes, mas na época é muito pequena e metade dessas pessoas estão na zona rural. Então, mas na época, lá nos anos 70, quando eu nasci, quase revelei a minha idade aqui, né? Havia muitas minas de carvão e esse tipo de mão de obra demandava do Instituto INSS muita demanda, né, de entrada e saída de benefícios e coisas semelhantes. Então a minha mãe, passando por esse concurso, foi morar em Lauro Miller, ocasião onde, por exemplo, eu nasci na cidade de Lauro Miller. Com 12 anos, então vivi até 12 anos em Lauro Miller. Depois eu saí de Orleans com 12 anos para ir para o seminário, né? Onde vivi 2 anos achando que poderia ser padre. Caramba, mano, que legal. Acabei entendendo que a minha vocação não era muito bem essa, né, do seminário. E aí quando eu saí do seminário, aí os meus pais já moravam em Orleans, onde hoje a gente reside, né? Para as pessoas entenderem, Lauro Miller e Orleans são cidades vizinhas, né? A cervejaria ela fica entre os 2 municípios numa zona rural e são 2 cidades muito próximas. Hoje eu diria até que a metade dos nossos colaboradores moram em Orleans, outra metade mora em Lauro Miller também. E a indústria, aí também é a indústria têxtil que Hoje faz a cidade tem, acontecer ou não? Como é não, que hoje funciona? tem metal mecânica, plástico, madeira, tem bastante também. O comércio é bastante forte, né, em ambas as cidades, né, na sua proporção, claro. E essas são atividades mais recorrentes, assim. A agricultura também é muito forte nos municípios. Metade da população de ambas as cidades também são da zona rural, então tem uma bacia leiteira bastante grande, gado de corte, frangos, né, aviários de postura, aviários de corte, tem uma agricultura realmente bastante peixes, né, piscicultura e outras culturas demais. A agricultura na região é bastante forte e a indústria de plástico, metal mecânica é tão forte quanto. Legal. Time de futebol de salão, né? Tinha aí também ou não? Eu tô falando besteira. Olha, Júnior, nós sempre fomos bastante entusiastas de futebol, né? Inclusive,
O Vinícius, que jogou na seleção brasileira, é meu vizinho de prédio aqui, né? Meu Uhum, vizinho hoje, ele não é natural de Orleans, mas casou com uma orleanense e residiu, fixou residência aqui, né? Inclusive é um amigo da cervejaria. No uhum. setembro, no Setembro Azul agora, foi ele, inclusive, quem fez uma palestra Novembro, para nós. novembro. Novembro Azul, meu Deus, estou trocando os meses aqui. É. O Novembro Azul, ele prestou agora uma palestra para a gente, foi muito legal. Mas o futebol aqui na região é bastante conhecido, assim, já no futebol de campo profissional, né? Aqui nós somos bastante torcedores do Criciúma Esporte Clube, que é uma cidade de aproximadamente 30 quilômetros de distância, né? O Criciúma Uhum, que já orbitou ali na Série A, já ganhou a Copa do Brasil em 91 contra o exímio time do São Paulo, né? Aliás, uhum. perdeu uma semifinal do São Paulo, onde o São Paulo ganhou em 92, e até dizem essa ter sido uma final antecipada, né? Se eventualmente o Criciúma oferecesse um pouco mais de resistência, teria levado aquele campeonato da Libertadores também. E um time do Tele que, para nossa geração aí, né, para quem tinha, né, quem era adolescente ou estava chegando na adolescência ali, pô, ver aquele time do Tele jogar para quem gosta de futebol era uma coisa incrível, né? Incrível. Por Júnior, mais que assim, eu levei a minha filha para São Paulo para assistir um show de um artista que eu me recuso a revelar aqui. E no táxi, o taxista perguntou de onde éramos, né? Muito simpático. Eu falei que era de Orleans, uma cidade pequena. Invariavelmente é perto do quê? Perto da onde? Eu falei que era perto de Criciúma. O taxista deu a escalação do São Paulo e deu a escalação do Criciúma. Me arrepia falar isso, é que verdade. legal. Então, esses jogos da Libertadores foram antológicos e é verdade, aquela foi uma final sem dúvida antecipada, Criciúma e São Paulo em 1992. Mas É. eu não Eu sou, jogava, eu jogava, eu por incrível que pareça, eu joguei futebol de salão não e eu mente. disputava o Campeonato Paulista, eu jogava pelo Taubaté. Eu sou de Taubaté, eu tô aqui hoje, né, eu tô aqui na casa da minha mãe e a gente uma vez foi jogar no Morumbi. E uma época que o Tele estava muito ali, ele ficava dentro do clube e ele assistiu todos os jogos. E, obviamente, a gente tomou, todas as categorias perderam, porque aquele negócio de futebol de salão, começa a jogar o fraldinha, o pré-mirim, mirim, infantil e infanto. E na época eu acho que eu era pré-mirim ainda, eu era bem novinho, cara. Tava com, acho que tinha 9 anos, era 91, 92, se não me engano. Eu não E, acredito. E tu e jogava em aí que o Tele, posição, Júnior? Tu tem cara de eu goleiro. jogava, nada, nada. Comecei a jogar no gol quando virou goleiro linha. Mas Ah, tá. não, eu jogava de pivô, eu jogava de atacante. E Pô, que o Tele legal. colocou a gente sentado, cara, todo mundo lá, todo mundo triste pra caramba, todo mundo tinha perdido, assim, o time de São Paulo era muito melhor que o nosso. E, pô, ele fez uma palestra, cara, eu era muito novo, eu lembro até hoje, assim, dele falando, ele dando exemplo, ele falou, porque você, ele viu todos os jogos, e teve um muito carinho com a gente, assim, Pô, foi uma tarde ali, cara, que todo mundo, assim, lembra disso, né, e vai lembrar disso para sempre, a gente sentado, escutando o Tele falar e dando um apoio moral pra gente ali, que a gente tava acabado ali, então eu gosto muito, acompanho futebol de salão, joguei futebol de salão até os 14 anos, aí depois eu parei, depois eu larguei mão, fui jogar campo, e aí, com 15 para 16, eu larguei o futebol de vez, assim. Mas aqui na minha família, meu pai quase foi jogador, eu tentei, meu irmão tá tentando, meu irmão é mais novo, e meu irmão tem bolsa, estuda nos Estados Unidos com bolsa, jogando futebol. Então a gente é uma família que gosta muito de futebol, por isso que eu toquei no assunto, que eu lembro muito Pô, de ver sobre a cidade. Mas, cara, voltando sensacional. a falar, voltando Mas a falar, porque, cara, pode falar, pode falar. eu ia te atropelar aqui, porque esse vai ser um podcast de futebol, depois a gente vai gravar outro de cerveja, né? Vai É ser que isso, né? eu tenho só uma história para concluir o tema futebol, que eu toco numa banda tributo a Ramones desde 1994. E o nosso baterista, o primeiro baterista, era o Maicon Librelato. O Maicon Librelato, que começou no futebol de salão, e ele era atacante, posso dizer assim, né? Inclusive em um campeonato amador aqui da cidade, eu como goleiro
nós ganhamos um campeonato em terceiro lugar, ganhamos um suíno que levamos embora e tal. É uma história mais longa. Mas o Maicon, depois ele ascendeu ao futebol profissional, por exemplo, e ele foi jogar no Inter, né? E no campeonato de 2003, não quero estar furando o ano aqui, inclusive ele, com as partidas contra o Paysandu, fez um gol bastante importante, tirando o Inter da zona de rebaixamento e coisa semelhante. Esse menino, que era um exímio jogador de futebol, eu não tenho dúvida de que ele teria ascendido, né, à seleção brasileira. Era meu particular amigo, tocava na banda comigo, né? Depois trouxe várias camisas autografadas por ele, para mim e tal, só para não perder a oportunidade de falar de futebol, né? Porque a gente poderia gastar o resto do nosso tempo Lógico, aqui é um falando de assunto que não tem jeito, né? futebol, A gente, que harmoniza muito com cerveja, né? Então, é pô, muito gostoso de falar de futebol também. sim. Ah, mas aí, assim, aí, como é que foi, né? Você estava em Lauro Miller e como é que foi? O que que você estudou? Como é que foi? Você sempre estudou aí? Você saiu para, né? Foi para outra cidade para estudar? Como é que foi a sua passagem aí da adolescência aí para a vida adulta? Eu prestei vestibular para ciência da computação e eu cursei na época em Tubarão, numa universidade aqui, e Uhum. sou analista de sistemas, né? Sou bacharel em ciência da computação, tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios, que foi bastante importante para adentrar no mundo empresarial também. E fazer cerveja requer muito processos, muito protocolos, né? Eu tenho vários amigos analistas de sistemas que depois a gente descobre que são cervejeiros caseiros também, né? Inclusive o próprio presidente do BJCP, o Gordon Strong, né, por exemplo, para quem aqui eu mando um abraço, que está aprendendo português e está aprendendo muito bem. Ele, por exemplo, é engenheiro da computação também. E eu tenho dezenas e dezenas de colegas e várias vezes a gente se depara se questionando assim, né? As procedures, né, que são procedimentos de programação, gatilhos de programação, elas flertam muito com o expediente de cerveja, né? A gente tem várias variáveis, né, que a gente Uhum. precisa guardar no processo de produção de cerveja e tal. E um bom analista de sistemas, eu quero crer que ele sempre pode ser um bom cervejeiro. Eu tinha essa banda, eu tenho essa banda tributo, né, de Ramones, e em determinado momento um amigo vai morar para uma cidade, outro vai fazer outra faculdade em outra cidade e tal, e eu dizia que eu queria começar um hobby que eu pudesse fazer sozinho, e esse foi o ano de 2009. E aí, fazer cerveja em casa já era uma atividade totalmente possível. Já Uhum. existiam alguns poucos brew shops na época, né? Você já gostava E, de e tomar cerveja artesanal? eu gostava de tomar cerveja. Eu queria saber qual foi a primeira cerveja artesanal que você tem lembrança de ter experimentado. Então, é, nessa época, em 2009, eu gostava muito de tomar cerveja e gostava de tomar cerveja com mais volume, coisa assim. Eu não me recordo exatamente a primeira cerveja artesanal que eu tomei, assim, um rótulo específico. Eu lembro muito que nessa época, em 2009, haviam várias marcas nacionais que hoje são bastante reconhecidas, e eu admiro Uhum. demais essa galera que chegou antes. E também havia um volume de cerveja importada, rótulos importados, que chegavam, eu acho, com mais facilidade, ou eles eram, não sei se eu estou enxergando diferente hoje isso, né? Uhum. Mas os supermercados na gôndola de cervejas que não eram as tradicionais tinham cervejas gringas, eram mais cervejas gringas do que nacionais, né? Então, provavelmente eu devo ter começado com alguma cerveja de trigo alemã, Com por ali, certeza. mais ou Como menos, todos né? nós, eu acho, né? Como a grande maioria É, das pessoas. inclusive, eu cito isso no meu livro, de que quando em 2014 a gente precisou decidir qual o portfólio de cervejas que a nossa primeira carta de cerveja ia oferecer, queria mandar aqui um abraço para o Daniel Wolff, né, de que as Uhum. estatísticas do mestre cervejeiro foram utilizadas por mim justamente para, poxa, o que a galera está tomando? O pessoal estava tomando Witbier, o pessoal estava tomando cerveja de trigo, algumas lagers importadas também, né?
eram cervejas mais fáceis, mais acessíveis, né? Só depois, então, que a gente começou a ter acesso a cervejas mais escuras, ou mais lupuladas, ou depois mais ácidas, né? Acho que o caminho de todo mundo até essa época ali, no iniciozinho do ano 2010, 2012, estava todo mundo tomando cervejas mais acessíveis de paladar, assim, né? As cervejarias não ousavam tanto, né? Ou as pessoas brasileiras não estavam tão adeptas assim a novos sabores como de repente hoje quero crer que a gente esteja mais. Claro, não invalida de que tenha tido cervejas da escola belga que eu amo bastante, etc., orbitando o mercado nacional. Mas Sim. certamente o maior volume eram cervejas mais acessíveis, né? E aí você, nessa época, vai estudar e começa a fazer cerveja. E aí, em 2009, comecei como autodidata. Naquela época, o YouTube era o nosso repositório de conhecimento, né? Se você digitasse cerveja caseira no YouTube, em 2009, apareciam 1.900 vídeos. Eu assisti 1.800 vídeos daquele, Júnior. Fiquei nerd, né? É a minha praia. A internet é minha praia, assim. Até não sou tão hard user ou etc., mas eu gosto muito de consumir, né, conteúdo, etc. Sou um autodidata muito voraz, assim. E então comecei a aprender mesmo de uma forma empírica quais os processos, etc. Me associei à Acerva Catarinense aqui do nosso estado, que é uma das acervas das mais atuantes do Brasil, promove grandes congressos cervejeiros, né, festivais e coisas semelhantes também. Até quero mandar aqui um salve para o nosso presidente que nos deixou há poucas semanas, né? O André Comaru veio a falecer. Ele que seria o próximo presidente da Serva Brasil. É Brasil. Houve até, né? Houve a eleição, etc. Não houve tempo de ele tomar posse, né? Mas é uma pessoa que era presidente há alguns anos, um particular amigo também. E então eu comecei nesse meio caseiro mesmo, como home brewer, associado na Acerva Catarinense, fazendo cerveja, trocando experiência, para fazer upgrade via o equipamento dos colegas, trocava receita, trocava garrafa, pedia levedura emprestada, como todo cervejeiro caseiro há de fazer, né? Inclusive no livro How to Brew, do John Palmer, né? Ele alega de que as pessoas que moram perto das cervejarias tenham acesso a essa cervejaria, que ela possa fornecer leveduras, etc. Ato que a gente fez, né, na LOM até pouco tempo atrás, né, até o início da pandemia, sempre doamos leveduras também para cervejeiros caseiros da cidade, etc. Existem nas cidades Legal. aqui de Orleans e Lauro Miller mais de 200 cervejeiros caseiros. Eu estou falando de Caramba. 200 cervejeiros caseiros num universo de 30 mil habitantes, né? É muita gente. É muita gente fazendo cerveja em casa, né? Mas é um movimento que não é só aqui. Eu acho que o Brasil todo viveu, né, esse momento de cerveja caseira. Inclusive, eu fui professor no Senai por 3 anos, né? Durante a LOM, eu dava aula no Senai de cerveja caseira, ganhei mais um monte de amigos, né? E mais recentemente até tive que declinar das aulas por não ter mais tempo hábil mesmo, né? Hoje a gente tem uma atividade muito frenética na cervejaria. Eu digo que eu trabalho praticamente 3 períodos, e incluindo sábado e domingo, né? Que a gente está sempre produzindo alguma coisa, inventando alguma coisa, ou escrevendo, ou se aperfeiçoando, ou buscando conhecimento de uma forma geral. E como é que foi essa transição de fazer cerveja em casa para de repente aparecer aí uma oportunidade de falar, cara, agora eu vou transformar isso numa coisa séria. Como é que foi isso? Você trabalhava, né? Você provavelmente trabalhava na sua área, né, em Sim, 2009. Como é que foi essa isso. transição? Em 2009 eu ainda tinha uma loja de informática, né? Eu fui funcionário público municipal, também trabalhei numa universidade aqui da cidade como gerente de CPD e etc. E aí em 2009 tive uma loja de informática, foi nessa época que eu comecei a fazer cerveja. Em 2013, quando a gente teve a ideia de ter uma cervejaria, naquele momento eu já tinha
muitas cervejas potáveis, né, como eu gosto de mencionar, né, as cervejas Uhum. que eu fazia, eram cervejas dignas já, eu comparava as minhas receitas com as receitas comerciais. Eu lembro que a primeira receita que eu persegui foi uma Pale Ale, né, foi a receita que eu fazia todo final de semana, e eu estou dizendo de verdade, não é figura, Figura de não, linguagem, você figura de linguagem. fazia todo final de semana. Eu fazia cerveja todo final de semana, e aí fazia uma Pale Ale, que eu queria perseguir essa receita como uma receita exímia de eu tê-la desenvolvido. E uma segunda Uhum. receita, eu fazia uma segunda abraçagem de uma receita onde não havia regras, assim. Então, às vezes colocava especiaria, às vezes olhava o BJCP, um estilo de cerveja que não existia comercialmente, e tentava reproduzir, uma vez que eu tivesse os ingredientes para, né, o lúpulo tcheco, malte alemão, vou fazer uma German Pils, sem nunca ter tomado uma German Pils, por exemplo, ou coisas semelhantes assim. Então fazia cerveja Uhum. às vezes e não tinha nem parâmetro para comparar se o meu trabalho tinha sido exitoso ou não, né? Mas nas Uhum. cervejas que eu conseguia comparar, né, fazer uma estimativa de comparação, por exemplo, com as Pale Ales, né, eu tinha um resultado bastante satisfatório. Eu disse, olha, eu estou acertando fazer as braçagens e etc, né? Tô acertando a mão na fermentação, que era uma coisa que para o cervejeiro caseiro sempre foi uma parte mais nervosa do processo, né? E fermentava e produzia, por exemplo, 120 litros quando tinha um equipamento maior e colocava em 4 fermentadores de 30 e fermentava com temperaturas diferentes, uma fora da geladeira, uma dentro, com leveduras diferentes, com rampas diferentes, né? Então tinha muita experimentação, né, de dry hopping, de fermentação com alta e baixa temperatura, com maturação longa ou curta, né, com priming maior, menor, né? Eu sempre gostava de fazer priming com uma seringa em cada garrafa e testar doses diferentes para cada tipo de cerveja. Naquela época não se media muito a densidade final, era tudo no refratômetro, né? E aí tinha uma tabela que convertia refratômetro e álcool. Então tinha uma parte muito empírica da cerveja que exigia, né? Muita muita resiliência, né, em escrever tudo que se fazia para que as braçagens fossem melhoradas, né? Que quem Replicáveis, escreve né? Que eu acho que é o maior desafio do cervejeiro caseiro é conseguir fazer de novo, né? Então, e eu, e eu dei, quem consegue se podar, a escrever, a registrar, né? precisa A ter todos escrever. os... É. Precisa escrever, Júnior. Eu dei aula para mais de 300 alunos. A primeira coisa do enxoval do cervejeiro tem que ser uma prancheta e uma caneta. Você tem que Hum. escrever tudo. A temperatura que estava o dia, se o cachorro te mordeu, a música que você tocou, sabe? Se você não anotar, você perde o passo. E geralmente o que É. acontece, porque a abraçagem também não pode ser um momento triste, né? Não pode ser só trabalho. Então, é muito comum na Sim. abraçagem, um faz o churrasco, um faz a cerveja e o outro faz a música, sei lá. E daqui a E o outro pouco, na bebe. metade. E o outro bebe E, mais é, do que deveria. e de Tem repente, isso na também. metade da abraçagem, a galera já não sabe quantos minutos está fervendo, se botou o Sim. lúpulo na hora certa, se esqueceu de colocar o lúpulo. Então, sim, é preciso Qual era a temperatura anotação. do dia, né? A temperatura do dia no dia da abraçagem, Não, a super galera. importante também. Sim, de uma maneira geral, o cervejeiro caseiro ele faz muita cerveja boa, né? Hoje nós temos Sim. muitos concursos caseiros, eu já tive a oportunidade de julgar alguns, né? Tem muito cervejeiro caseiro fazendo cervejas maravilhosas, né? Dando Sim. pau em cervejaria comercial. Eu posso dizer Muito. isso porque conheço muito cervejeiro caseiro que seria um bom profissional da cerveja, mas ele Uhum. ambita no modo homebrewer. E eu acho até que eu admiro essas pessoas, né? Que eu não consegui ficar naquele quadrado, né? Sendo feliz, né? Porque Sim. o cervejeiro ele é feliz, né? Ele tem esses movimentos de medição, de temperatura, e medir com uma Uhum. balança de precisão, lúpulo, etc. Poxa, o cervejeiro caseiro ele precisa ser muito resiliente, né? Você compra um pacote de 250 gramas de lúpulo e a sua receita vão 14 gramas. Cara,
Você tem Uhum. que usar 14 gramas, mas eu quero usar o pacote, né? Não, você não pode errar as receitas, você tem que um ajuste fino e tal. Então, o ambiente do home brewer é o meu ambiente que eu gosto muito. Fazer cerveja experimental é minha praia. Se eu pudesse, eu seria professor para home brewers sempre. E quando foi que você pensou assim, eu vou deixar minha felicidade de lado e transformar isso? Como é que aconteceu esse movimento? Então, Júnior, eu tenho uma a família da minha esposa, Não é né, a deixar a felicidade, Tatiane. vai deixar o conforto, né? Não, Porque eu acho que a gente faz, né? Eu também fui cervejeiro caseiro, o que a gente faz é deixar. Eu, pra você ter uma ideia, eu vendi minha moto, cara. Eu tinha uma Harley, eu já te falei isso. Eu vendi a Harley para comprar todo o equipamento e eu transformei mesmo. Não estava andando, meus filhos tinham nascido, eu queria um hobby que eu pudesse fazer de casa. claro. E é exatamente isso. Era, pô, eu tirei férias para abraçar, eu ficava ali anotando tudo, enfim. De repente dá louca, a gente fala, não, agora, como é que foi isso para Partiu. você? Então, em 2013, que foi o ano que a gente decidiu abrir uma cervejaria junto com os meus cunhados, né? O meu sogro, ele era dono de uma empresa de avicultura e naquele momento nós trabalhávamos todos juntos, né? E a coisa aconteceu muito rápido, assim, da decisão de repente se desfazer dessa outra empresa e começar uma atividade nova foram poucos meses. E eu sou cervejeiro caseiro e eu analista de sistemas, né? E eu tenho dois cunhados que são administradores, né? O Ricardo e o Eduardo. Naquele momento, a gente fez 7 planos de negócios. Dois Caramba. planos de negócios, eles foram abandonados sumariamente porque o negócio não era tão simpático. Dos 5 planos de negócio que a gente estudou com mais carinho, cervejaria era apenas o quarto plano de negócio mais viável ou mais rentável. Haviam negócios mais simpáticos naquele momento, ideias que tivemos juntos e estudamos com bastante afinco, né? Literalmente planos Uhum. de negócio. Aquele plano de negócio de TCC, a gente fez 5 documentos de TCC, que eram 5 planos de negócios. E posso dizer que a gente não errou, tá? Cervejaria não era um negócio tão simpático como não é ainda, né? Uma cervejaria exige um investimento realmente bastante grande, um payback que é de décadas, né? Então, a gente está buscando isso ainda. E então Uhum. nós tínhamos um primeiro plano de negócio que a gente buscou, tentamos empreender num primeiro plano de negócios que não era cerveja, mas o negócio Uhum. era também um pouco peculiar e nós precisávamos de um terreno rural com aproximadamente ali, na nossa ideia, de 15 a 20 hectares de área num terreno rural, portanto, né? E a gente não encontrou esse terreno. As imobiliárias todas da região aqui a gente visitou, todas as pessoas que ofereciam terrenos, que sabiam que nós estávamos procurando esse terreno com esse tamanho. E em cada terreno que a gente olhava, tinha caldo de cana, ou minto, né? Cana de açúcar, lavouras de cana de Uhum. açúcar. E eu fazia uma cerveja com cana de açúcar, né? Eu tinha uma triple e uma quadruple com cana de açúcar, que também hoje são cervejas da Long, né? E eu Uhum. dizia para eles, olha, esse terreno aqui não der certo, eu já sei que aqui tem cana de açúcar para a gente fazer cerveja. E eles naquele momento também brincavam comigo, né? Cara, desapega, nós não vamos fazer cerveja, eles diziam para mim, né? E em determinado momento, essa atividade ela ficou tão difícil de empreender que a gente não achava um terreno com as condições que nós precisávamos, que precisava ter muita água, precisava ser um terreno plano e etc. E a cerveja artesanal começou a ambientar o nosso cotidiano. Sabe quando você vai na rua, as pessoas conversam de cerveja com você, você abre um e-mail, tem um e-mail falando de cerveja, você liga a TV, tem cerveja e tal. E aí eles me convidaram de novo dizendo assim, Richard, vamos estudar esse plano de negócio de cerveja com mais carinho? Tem coisa acontecendo nesse universo, né? Parece ser um universo novo, né? Que está crescendo, crescia ano a ano. Eu estou falando isso do ano 2013. E, e a gente refez o plano de negócios agora. Eu quero crer com mais coragem, né? Tá, vamos abrir então a cervejaria. A gente já tinha um terreno
que é o terreno hoje da Long, né, que era perto da rodovia, que flertava, né, com o turismo, que era uma coisa que sempre cresceu na nossa região, e de repente fazer um branding, né, alusivo à região, né, da nossa cervejaria, usar ingredientes locais, que era uma coisa que eu já fazia também, como o butiá, né, como o próprio caldo de cana e outras especiarias que usava na cerveja. E então a Uhum. gente decidiu abrir uma cervejaria pequena. Nós tínhamos 8 mil litros de tanque estático, eram 4 tanques de 2 mil litros, com uma cozinha com apronte de 1.100 litros, né? Então a gente abriu a Long em outubro de 2014, uma cervejaria realmente pequena, num plano de Uhum. negócios que até executar o plano de negócio foram 15 meses. É assim, ó, vamos fazer a Caramba. cervejaria, o equipamento vai ser assim, orçamento, etc. A gente construiu o prédio, o terreno, o estacionamento, banheiro, vestiário, registro do Ministério da Agricultura e etc. Né? Tá tudo detalhado aqui nesse livro. Fazemos cervejas, os primeiros anos de uma microcervejaria. Aqui eu conto com um detalhe, Legal. tem até a planta baixa da cervejaria no livro, aqui numa parte colorida. E então a gente abriu a Long e o meu sogro dizia, né? Vamos abrir uma cervejaria, mas a gente tem que fazer direito, a gente tem que fazer um produto bom, né? A gente tem que ganhar, conquistar o consumidor, um lifestyle alemão de fazer negócios, né? Eu fui para a Uhum. Alemanha alguns anos atrás e eu me impactei, né, com aquele país, o jeito alemão de fazer as coisas, né? Só tem um jeito Uhum. certo de fazer, que é o jeito certo. Então foi esse o nosso DNA alemão de fazer cerveja, de fazer a cervejaria, de se comportar com fornecedores, com clientes, com os consumidores. E isso passou para o branding da marca, Júnior. Falar um pouquinho de branding aqui, né? A gente Uhum. acreditou lá que a gente, em 2013, 2014, a gente contratou uma agência, a gente já falava expressamente essa expressão, né? Expressamente, a expressão é ruim, né? A gente falava expressamente, né, que vamos ter um DNA alemão, né? Lon é um sobrenome alemão. A dona Filomena Lon, né, que vem a ser a mãe do seu Francisco, que é a avó da Tatiane, do Ricardo e do Eduardo, que são os sócios da cervejaria. Lon é um sobrenome alemão, né, por parte da dona Filomena Lon. A gente registrou naquela época 2 nomes. Um nome foi Lon, e esse nome ele foi logo aceito no INPI. Depois nós registramos um segundo nome que hoje também está no INPI, mas não usamos ainda. E de lá para cá, então, foi muita história, muita cerveja desenvolvida, muitos rótulos cadastrados no Ministério da Agricultura, muitas Vocês premiações, muitos inauguraram quando? concursos. 2014, vocês Outubro, inauguram? outubro de 2014, né? As obras Legal. começaram em setembro de 2013, né? Uhum. E antes teve vários contratos, né, com fornecedor, com galpão, com mão de obra, com etc. E Uhum. terraplanagem foi uma coisa que ocupou também o nosso expediente nos primeiros meses. E não, nem faz tanto tempo assim, né? Mas a gente tem uma carga de trabalho que parece que fazem 20 anos que a gente está trabalhando, mas Uhum. cronologicamente fazem apenas 6 anos, né? É até surreal que às vezes a gente olhe em retrospectiva e veja uma trajetória de tanto sacrifício, de tanto esforço e de alguns êxitos também, num período de tempo que também não é tão elado, né? E como é que foi? Como é que conta um pouquinho da história? Acho que tem uma. Vocês têm várias cervejas, né, que são conhecidas e que são ícones aí dentro do nosso mercado de alguma forma. Mas vocês têm uma que eu acho que é a, se eu não me engano, a mais premiada e ou pelo menos assim, a que a gente tem mais conhecimento. Eu até peguei uma cerveja que eu tentei comprar aqui, mas né, mais difícil. Eu tô em Taubaté, se tivesse São Paulo era mais fácil. Né, foi muito rápido. Mas eu tô tomando aqui uma Baltic Porter com café para até para trazer essa lembrança da carvoeira. Conta um pouco da história dessa cerveja pra gente. Bom, a Carvoeira é uma cerveja realmente bastante icônica. A nossa cervejaria, em algum momento, ela foi conhecida mais pela Carvoeira do que a instituição Long, né? E a história dela é bem curiosa, porque
naquela época, no Ministério da Agricultura, no MAPA, né, não existia o SAIP Agro, que hoje é o aplicativo que a gente facilmente cadastra novos rótulos e etc. Aliás, um aplicativo essencial, e as pessoas não têm ideia a dificuldade que era registrar uma cerveja alguns anos antes. E lá em 2014, a gente escolheu o nosso portfólio de cerveja e ele tinha Viena, Weiss, Pale Ale, Blonde Ale com Butiá, Triple e Quadruple com Weiss, não sei se eu falei, mas estou repetindo. E nós tínhamos uma Stout. A nossa Stout era para ser uma Dry Stout, né? Com 4,8 de álcool, etc. Inclusive, nós recebemos na LOM as bobinas da nossa Dry Stout, que estava lá com o Ministério da Agricultura, o mapa, né? Nós tínhamos já o registro dela. As bobinas, você fala, são os rótulos. Os rótulos, isso. Rótulos. Tinha as bobinas de rótulos. Nós tínhamos uma bobina de rótulo de uma Stout. Essa cerveja nunca existiu. E a gente nunca fez a Dry Stout que prometíamos ter feito. E então eu fui num festival de cerveja que a Serva Catarinense promoveu uma assembleia, né, um workshop com vários cervejeiros estrangeiros e tal. E nós tínhamos ali um período que era o beer break, né? Não existia o coffee break, tinha o beer break. E no beer break, eu estava sozinho, né, da minha cidade, etc. E eu encontrei assim um grupo de amigos, hoje muito amigos, né, que me ofereceram um pouco de cerveja, assim, teu copo tá vazio, você gosta de stout? Aqui tem um pouquinho de stout e tal. E me ofereceram 2 dedos de fundo de garrafa de uma stout que eles estavam tomando e conversando. Receita essa que deu origem à receita da Carvoeira, que era uma Imperial Stout de 11, alguma coisa de álcool, que tinha fungo, cumaru e etc, né? Eram dos 2 irmãos caseiros, né? O Daniel e o Diogo Ropelato. Daniel, que já foi cervejeiro da cervejaria Blumenau, hoje está na cervejaria Balbúrdia, por exemplo, né? Ele fez currículo conosco, né? Fazendo essa cerveja na LOM também. Para quem aqui eu mando um abraço, né? Aos irmãos. E aí, quando eu degustei essa cerveja, eu disse assim, cara, que coisa bacana isso, né? 2 especiarias bastante inusitadas numa Imperial Stout, né? Bacana. Eu já tinha uma triple com 11, tinha uma triple com 12% de álcool na época, hoje a gente baixou um pouquinho o ABV. Nós tínhamos também a quadruple, que na época tinha 14,7 teor alcoólico, e eu dizia, cara, vamos fazer... convidei eles, fiquei amigo deles, né, e a gente continuou conversando, e eu voltei para casa dizendo para os meus pares aqui na cervejaria, né, olha, tomei uma stout com umas especiarias que me quebrou a cabeça. Eu fiquei bastante impactado com essa cerveja. Eu gostaria de fazer essa cerveja, porque eu acho que a gente vai trazer alguma coisa nova para o mercado. Essa cerveja não existe. Aí os meus colegas acreditaram e disseram, tá, mas como é que é isso? Como funcionaria? Olha, são 2 cervejeiros caseiros, homebrewers, como eu fui também, né, um dia. Eu acredito que se a gente convidá-los a produzir conosco, dividirmos, né, fizermos uma remuneração mediante parte de volume, etc., é possível que a gente tenha êxito convidando esses meninos, né? E eles aceitaram prontamente a entrar na cervejaria para ver uma produção de cerveja, participar do processo e fazer essa cerveja que eles inventaram enquanto conceito de ingredientes, né? E aí nós da LOM batizamos a cerveja como Carvoeira em homenagem à região carbonífera, porque alguns meses antes, no Festival de Blumenau, nós percebíamos que muitas cervejas possuíam uma identidade própria. Tem gente que flerta com filme, tem gente que flerta com música, com ator, com picos geográficos, etc. A gente via aquilo acontecendo. E como nós tínhamos uma cerveja chamada Laguna, que era uma homenagem à cidade de Laguna, Balneário de Laguna, que é uma praia, e as pessoas não conheciam tanto a cidade, a cervejaria LOM ainda, né? Algumas pessoas acreditavam que a LOM fosse de Laguna. E as pessoas de Lauro Miller reivindicavam, né? Uma hora vocês precisam
colocar alguma coisa em algum rótulo, além do disclaimer tradicional, produzida em tal lugar, né? Na etiqueta, né? Chamando um pouco mais de atenção para a cidade de Lauro Miller. Lauro Miller é uma personalidade política, né? Bem honesto, mas não se consegue registrar nome de pessoas, pelo menos a agência na época nos fez essa consultoria. E dos nomes que a gente flertou, homenagear a região do carvão com uma expressão carvoeira era totalmente possível, porque era uma expressão plausível no INPI. Então, nós registramos no INPI a expressão carvoeira e chamamos, então, a carvoeira de carvoeira a partir de maio de 2015, né, que foi quando a gente invasou o primeiro lote de carvoeira, que até quero fazer uma ressalva, Júnior. O primeiro lote de carvoeira foi o lote 28, invasado no dia 23 de maio de 2015, e na época nós demos 3 anos de validade, então ela venceria, né, dia 23 de maio de 2018. Eu consegui resgatar uma garrafa de carvoeira do primeiro lote, de um cervejeiro que comprou em algum festival que a gente participou, e não sei como ele conseguiu guardar, a cerveja venceu e ele não bebeu, e eu consegui resgatar essa cerveja, e eu comento sempre, né, onde eu tenho oportunidade, né, que eu compro essa primeira carvoeira, se ela for desse lote específico, porque é um lote realmente histórico, lote 28 de carvoeira. Aí, pessoal, quem estiver ouvindo e por acaso guardou uma garrafa de carvoeira, tá aí. O Richard está pagando, deve estar pagando bem, porque é uma raridade, né? Paga-se bem, Júnior. Paga-se bem. Então, se você estiver escutando e tiver uma garrafa guardada de carvoeira, entre em contato aí no Instagram da Alon, se quiser falar com a gente, que o Richard está comprando. Legal, cara, isso aí é bem raridade, não né, raras cara? vezes. E quantas medalhas? Quantas medalhas? Vocês ganharam muita medalha com essa cerveja. Cara, a carvoeira standard, porque existem algumas versões da carvoeira também, como Palo Santo, Pimenta, etc. Não, tudo bem, mas a marca carvoeira que tem uma base, vocês ganharam diversas, né? Ela tem mais de 30 medalhas. Caramba. Sozinha, né? Eu digo sozinha, a carvoeira standard, né? Só a base. E a gente até não participa de tantos. A gente não participa de tantos concursos assim, Júnior. Não pré-julgando nenhum concurso assim. A gente participa dos principais que todo mundo vai, assim, né? As cervejarias medianas vão aonde? Vão no Chile, na Argentina, no Brasil, World Beers Awards, né? A gente flerta esse ambiente, é claro, né? European Beer Stars, Bruxas Beer Challenger, né? Que são os concursos mais tradicionais, assim. Existem muitos concursos que, eventualmente, a gente nunca prestigiou, que eu também não tenho dúvida que ela sairia também bastante exitosa, né? E a carteira tem essa ideia... E é um investimento, né, cara? Não dá para participar de todos. Às vezes não é nem por... exato. Não é porque você tá ali, o concurso é bom ou é ruim, mas você tem que ver onde vai trazer um resultado maior para você caso ganhe, porque é uma grana, né? Não, em absoluto, sem falsa modéstia mesmo. A gente participa dos concursos que a gente consegue financeiramente participar, né? O concurso, eles são bastante importantes porque a gente entendeu os concursos para nós como uma ferramenta de marketing também. Lá em 2014, quando a gente inaugurou, a gente percebeu que fazer marketing era muito difícil. Em 2015, no primeiro concurso que participamos em Blumenau, nós conquistamos 2 medalhas de prata com a nossa Pale Ale, né, essa tão perseguida Pale Ale que eu desenvolvia, e a nossa Triple com caldo de cana. Foram 2 medalhas de prata. A gente percebeu que houve assim uma manifestação espontânea, um marketing espontâneo a respeito da cervejaria, das cervejas que a gente estava fazendo, do endereço de Lauro Miller e etc. E a gente entendeu, olha, tem alguma coisa acontecendo nos concursos que parece que a imprensa, de uma maneira geral, gosta de movimentar esse expediente, né? É um desígnio de qualidade, né? As pessoas que fazem uma boa carvoeira provavelmente farão uma boa cerveja Pilsen ou coisa semelhante, né? E desde então a gente prestou atenção, né? Então parte do nosso investimento nessa pasta de marketing também flerta, né, com esses concursos cervejeiros e coisas semelhantes. Para nós é um desígnio de qualidade.
E muitas Sim. fichas de feedback, eu sou juiz também em alguns concursos, né? As fichas de feedback, elas são super, hiper, mega importantes, porque elas dão uma Sim. direção do que você pode melhorar e etc, né? Mas Às vezes eu as penso cervejas assim, eu brasileiras... encaro. Não, não, eu encaro Ah, o concurso exatamente assim. Eu pago para ter um feedback legal, né? Eu não penso só no prêmio. É claro, é uma delícia ganhar, é super legal, né? Tanto para a marca quanto até para o nosso ego, né? Falando, sendo bem sincero aqui, é super é muito legal bom. ganhar. É muito bom. É, Mas a gente tem um outro motivo de você mandar cerveja para concurso, que é o feedback que você tem, né, do juiz ali, dos juízes, né, em geral. É muito legal, né? E a gente vai melhorando. Então tem cerveja que você sim. não ganha num ano, mas que, pô, depois no próximo ano você tem chance de ganhar. Enfim, é super Sim. importante o concurso. Existem alguns concursos que eles são mais menos generosos, eu vou dizer aqui, né, com a ficha de feedback, por exemplo, o World Beer Cup, perdão, você vai lá para uma Olimpíada, né? A sua cerveja que está lá não é para pegar feedback, é para correr entre os gigantes, né? Então é um concurso que até o Uhum, feedback é menos relevante, até porque a ficha vem com uma palavra ou duas só. sim. E se com ou uma palavra de qualidade ou uma palavra que a denigre em algum aspecto que ela esteja faltante, né? Uhum, Mas os concursos, de uma forma geral, eles são regidos justamente para devolver o feedback para as cervejarias, que automaticamente, né, se toda cervejaria fizer esse expediente, a gente vai ter um mercado de cerveja cada vez com cervejas mais legais, cervejas mais potáveis, né, com menos defeitos eventuais, como eventualmente em algum momento pode acontecer. sim. E o agora como é que foi para você ter o estalo de falar, cara, vou escrever um livro? Porque também, né, cara, é um passo aí, eu acho que escrever um livro é uma coisa Bacana, importante Júnior. que tem um trabalho, né, pesado por trás, né? Tem toda a parte de edição, né? Provavelmente você escreveu aí, alguém deve ter, né, editado, mudado, enfim, sugerido coisas. Como é que foi esse Sim. processo aí? De onde veio esse estalo e como é que foi o processo do livro? Poxa, muito generosa a sua pergunta, Júnior. Eu já estava trabalhando há bastante, com bastante falta de tempo, vamos dizer assim, quando me deparei que algumas histórias, porque eu não sou um blogueiro, né? Eu não consigo escrever, me expressar aqui, até nem sei como vou me sair nesse podcast se as pessoas vão avaliar que esse papo foi digno de Não, ter você está indo chegado até aqui, por exemplo. super bem. Fica tranquilo que está indo muito bem. E e eu dizia eu falei assim para minha esposa, puxa, queria tanto, né, escrever algumas histórias, tem tantas histórias legais que já aconteceram conosco e tal. A minha esposa assim, poxa, eu queria escrever um livro do meu pai. Aí eu pensei assim, eu não consigo escrever um livro de outra pessoa, mas eu consigo escrever um livro dos momentos que eu vivi com meu sogro nessa construção desse sonho com a cervejaria. E naquele momento eu convidei o Eduardo, que também escreve super bem, mas ele é super mais comedido até, e disse assim, Eduardo, vamos escrever um livro, eu conto a parte mais O do chão de Eduardo é seu cunhado, fábrica, que é meu seu cunhado, sócio. irmão da Tatiane, minha esposa, um dos sócios da cervejaria. E aí o Uhum. Eduardo aceitou, disse assim, vamos escrever. Vai lá, começa a escrever as coisas e depois a gente vê como é que a gente pode juntar, né? E, poxa, uma primeira dificuldade, né? Juntar duas partes, duas pessoas com tempo verbal conversando e tal. Primeiro surgiu já o título do livro, né? No plural, né? Porque fazemos cervejas, né? Uma ode a Uhum. um coletivismo, né? E aí eu Uhum. me empolguei bastante, comecei a escrever bastante e conjugava o verbo no plural algumas vezes, porque eu imaginava juntar o material com o dele. E de repente mostrei o material para o Eduardo. Eduardo, o material está ficando assim, olha só que legal e tal. Disse assim, puxa, que bacana, não consegui juntar material ainda aqui, mas você está evoluindo bem, a sua velocidade é uma velocidade boa e etc. E eu escrevia, Júnior, eu levantava domingo, 5 horas da manhã para escrever, porque eu não tinha tempo para escrever o livro, sabe? E às vezes
até uma dificuldade realmente bastante grande, porque eu narrei os 4 anos que eu já havia vivido e eu estava vivendo o 5º ano escrevendo o livro. Por diversas vezes, eu me deparava com uma situação para decidir, tomar uma tomada de decisão importante, e às vezes eu pensava, cara, como é que eu vou escrever isso no livro, né? Então, assim, os meus conceitos, os pesos, né, dos meus valores, o que eu acredito nunca foram desvirtuados para que eu escrevesse o livro, mas era uma situação bastante curiosa. Teve até uma certa vez que eu estava na metade do livro, talvez, e eu tentei jogar tudo para o alto, assim. Puxa vida, a gente está escrevendo... A gente, né? Eu digo a gente porque tem muitas pessoas agora dentro do livro. Estou escrevendo tanta coisa aqui que eu não consigo mostrar para qualquer pessoa. Tem histórias no livro que só quem entra na minha casa ficaria sabendo. Tem uma Sabe? certa Então, intimidade ali, né? tem muita Não é, coisa. A gente conta coisa ruim, coisa chata, coisa neutra, coisa extraordinária. Nem tudo foi alegria nos 5 anos claro. narrados, mas com o período pré-operacional. A gente Uhum. errou bastante, a gente aprendeu bastante, a gente teve que mudar muitas vezes, a gente teve que ser rápido, a gente fez muita coisa errada também. Né? Errada Uhum. que eu digo, poxa, a gente fez uma primeira venda para um grande supermercado e a metade do valor da nota é tributo, e a gente pagava o tributo antecipado porque esse mercado ficava em outro estado. E quando o caminhão chegou na expedição, a galera olhou a nota fiscal, não, essa nota está errada. Vocês têm que fazer outra nota. Não, mas peraí, a gente já pagou o tributo. Ninguém deu cheque, né? Ninguém validou antecipadamente, era a primeira vez que a gente vendia para esse supermercado. Então, assim, a gente fez muita coisa que hoje a gente faz diferente, né? Então, a gente precisa Uhum. aprender. E, às vezes, o custo do aprendizado, ele não é pequeno. Então, tudo Eu isso, acho que né, a tá... cerveja, só para fazer um ponto para quem está ouvindo e para quem não leu, enfim, a cerveja tem um lance muito grande da paixão que faz com que a gente trabalhe de uma forma. Eu acho que assim, todo mercado tem coisas ruins, mas o trabalho na cervejaria é muito pesado, né? O trabalho. Pô, eu até hoje faço entrega, eu até hoje carrego barril, e tem isso, não tem jeito, assim, né? Uma hora você se vê ali, né? Você tem que ajudar, tem um trabalho braçal. Em algum momento, você está ali olhando para o lado, você vê a pessoa precisando de ajuda, você vai ajudar, enfim. E é pesado, né? É um trabalho pesado. Fora essas histórias aí de imposto, né? Então, assim, é um trabalho que às vezes a paixão faz com que a gente tenha aquela força maior para colocar. Então, assim, muito legal você estar falando isso, né? De conseguir expor isso para fora, porque às vezes no Instagram, os nossos amigos acham que a gente nós somos as pessoas mais felizes do mundo, mais ricas, né? E porque, obviamente, está vendo ali, né, o Instagram da marca é sempre aquela alegria, mas tem um trabalho pesado por trás que às vezes não mostra. Então é muito legal quando você expõe isso num livro, né? É verdade, Júnior. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. São mais de 420 páginas que contornam, né, esses 5 anos de efetivamente trabalho. Narra histórias, viagens, né, tem entrevistas com colegas da cervejaria, ex-colegas da cervejaria. O prefácio, por exemplo, ele vale pelo prefácio, o prefácio da Silene Saurin. Né? Quando eu comentei com a Silene, estou escrevendo um livro, você poderia me fazer um artigo como você conheceu o Alon, etc. Ela me deu o texto e quando eu recebi, fiquei emocionado. Silene, o teu texto é muito bonito para ficar nas entrevistas. Você aceita que ele seja o prefácio? Ela prontamente aceitou, muito generosa que é também. Minha professora Ana Legal. Domens também, em Blumenau, né? É uma pessoa Uhum. bastante conhecida no mercado, tenho certeza que muita gente também gosta dela. Para quem eu também mando Sim, um abração aqui, um beijão. E então esse legal. livro, Júnior, ele contorna a nossa história. Foi bastante difícil fazê-lo. Abdiquei de muito tempo livre, que eu até nem tinha tanto tempo livre assim, e para conseguir me dedicar a ele. E eu tive realmente um time de pessoas que me ajudou, né? Ele foi impresso de forma independente, eu não tenho uma editora com ele, né? Ele foi impresso independente, então eu tive um Uhum. revisor,
um editor, um diagramador. A foto de capa também é de um amigo que também é cervejeiro, que é o Rubens Angelotti, da Blend Brigger, aqui de Criciúma, uma cervejaria de Legal. Criciúma, né? Ele está muito bem diagramado, né? Sem modéstia, assim, ele está muito bem escrito, tem histórias bem dignas de serem conhecidas, e eu precisava materializar, né, a nossa história, porque eu acredito realmente que ela deve ser conhecida por um maior número de pessoas. Ele foi Legal. lançado E em agora ele vai ser, dezembro. quando que ele foi lançado? Ele Dezembro? foi, ele foi lançado em dezembro de 2019, né? Porque as Uhum, histórias da Long, elas param em outubro, quando a gente completa o 5º ano. Então, dezembro, uhum, aí contra o relógio, a minha equipe foi guerreira, assim. Aliás, até uhum. eles estavam formatando, e eu continuava mandando artigo, né? Até que o Júnior Negrão, que foi o editor aqui, o diagramador, disse assim: Richard, você tem que parar de mandar material, senão o livro Não vai não ser. sai, eu preciso de uma linha de corte, né? Então, no aniversário do meu sogro, em 2018, eu comecei a escrever. Em julho de 2018, eu comecei a escrever. E dia 16 de outubro, que é o meu aniversário, eu parei de escrever. O aniversário da Lum é dia 10. Eu parei de escrever no meu aniversário, que é dia 16. Então, o livro ele contorna 15 meses pré-operacionais, antes de a gente inaugurar a Lum efetivamente, e os 5 primeiros anos da nossa cervejaria. E agora vai ter reedição, porque agora você tem uma história boa para contar e também que eu quero que você fale um pouquinho de Então, como é essa parceria com a Ambev. exato. Primeiro, respondendo do livro, que é mais fácil de falar aqui, Júnior, eu não parei de escrever, né? Eu continuei mandando Uhum, material para o Júnior Negrão e continuei escrevendo, porque as histórias continuavam acontecendo. E claro, uhum. né, em outubro a gente congelou, né, as histórias em outubro daquele ano. Então são esses 5 primeiros anos. E eu continuei escrevendo, porque eu continuei viajando, continuei julgando cerveja, continuei fazendo Uhum. trip atrás de distribuidor, atrás de ingrediente, A gente se conheceu fazendo. numa viagem, né? A gente se conheceu numa viagem. Então, me ajuda, Júnior. Até eu Não, te a vi gente, já em eu algumas lembro, vezes. a gente se vê em vários eventos, mas eu acho que a primeira vez que a gente conversou mesmo, que a gente se apresentou um pro outro, foi em Londres, né? Eu acho que Caramba, foi a isso, primeira World Beers lembrança que eu tenho, Awards, no World Beers Award. Mas conta, 2017, não é isso? foi 2017. Agora conta como é que é essa parceria, como é que tá essa relação com a Ambev, como é que é isso, né? Acho que as pessoas têm curiosidade de saber. É importante falar um pouquinho sobre isso também. Não, bacana, Júnior. Então, a gente participou em novembro, agora, não, minto, outubro. Em outubro de 2018, a gente participou de um festival internacional chamado Octfest, nos Estados Uhum, Unidos, em Nova York, né? Nós fomos convidados pela cervejaria Vals, uhum, na época o cervejeiro, o Célio, que é hoje também continua cervejeiro. O Célio fez lá um convite para a gente, para que a gente fosse, né, nesse festival em Nova York. E nós estivemos uhum. lá, eu e o Eduardo, com algumas cervejas da Lom. Era um festival muito legal, na ilha de Governador Island, né, um lugar super bacana. Foram 2 dias de festival, cervejarias de todos os continentes, cervejarias convidadas, independentes também, etc. E Uhum, lá a gente teve o primeiro contato com alguns diretores da ZX que quiseram nos uhum. conhecer também. E a partir dali a gente começou uma aproximação, né, com alguns releases a respeito de algumas dificuldades que nós sentimos, algumas sinergias que a ZX poderia nos oferecer e etc. Então a gente teve bastante conversa com eles, e em janeiro de 2020, né, janeiro desse ano tão louco, né? Em janeiro de 2020, a gente anunciou uma parceria com a ZX, onde a gente tem algumas sinergias de matéria-prima, acesso a algumas tecnologias, didática também. Isso se estende à distribuição, a um pouco de marketing, etc. Então, a partir de janeiro desse ano, a gente tem, né, como
um nosso parceiro, né, a ZX Ventures, que vem a ser um braço de inovação da companhia. E de lá para cá, a nossa vida mudou um pouco no expediente interno, no sentido de que a gente tem realmente mais acesso à matéria-prima, a gente tem mais acesso a canais de distribuição, né? Apesar de que esse ano do Covid tenha resetado vários formatos de distribuição, a gente tem conseguido prospectar algumas situações. Então, esse ano tem sido um ano um pouco diferente para a gente, uma vez que a gente está com essa sinergia, né, de negócios junto com a ZX Ventures, né? Uhum. Legal, cara. Bacana. E como é que... E para vocês, assim, em termos de cultura, né, vocês são uma empresa super familiar, teve algum choque? É uma parceria que vocês conseguem ser independentes, porque não é uma sociedade? Como é que é isso? Eu não sei se você pode falar Então, sobre isso. não, exato. Nós somos totalmente independentes, né? Os 3 sócios são a Tatiane, o Ricardo e o Eduardo. A nosso sistema de gestão ele sempre foi bastante organizacional, apesar de ser uma cervejaria tipicamente familiar. Hoje nós somos 50 e tantos funcionários, né? Nós temos vários setores na LOM bastante definidos, né? A gente trabalha com algumas meritocracias e coisas do gênero. Então não foi nada difícil trabalhar com o pessoal da ZX, que aliás preciso fazer aqui uma ressalva. São pessoas com uma capacidade extraordinária, apaixonados pelo produto, pelas marcas, pela inovação, né? A gente está desenvolvendo muita coisa junto, né? Por exemplo, a gente fez, com a oportunidade que a ZX nos deu, a gente fez a primeira cerveja com lúpulos catarinenses aqui. Eu digo Legal. catarinenses beneficiados, né? A LOM, em 2017, fez cerveja Harvest Ale. A gente fez cerveja com lúpulos frescos. Mas agora a gente está fazendo cerveja com lúpulo beneficiado localmente, né? Em Lages tem uma estufa, Já em pellet. mudas, em pellet, exatamente. A Que gente pode legal. fazer cerveja nas 55 semanas do ano, né? Não só na semana de colheita do lúpulo. E isso cada vez vai ser uma realidade maior, né? Por exemplo, o evento de colheita que acontece ali entre o final de fevereiro e a primeira quinzena de março promete ser um evento extraordinário, né? A gente vai convidar o mercado de uma forma geral, outras cervejarias, a imprensa especialista em cerveja ou bebidas de uma forma geral, juízes gringos, eventualmente, que estejam orbitando, né, pelo Brasil nessa época do ano também. Ideia de fazer mais cerveja colaborativa. Eu não sei se no momento desse podcast ir ao ar, já é possível publicar, né, porque é uma informação que ainda está em stand-by nesse instante que eu estou falando em voz alta. Nós fizemos uma cerveja colaborativa com 11 cervejarias de Lages. E nós vamos... É uma Que Brazilian legal. Blonde Ale, com lúpulos também colhidos e beneficiados em Lages. E essas garrafas dessas cervejas, que, aliás, acredite, Júnior, estão incríveis, elas Que serão legal. trocadas por alimentos e brinquedos, né? Num drive-thru no dia 5 de dezembro. Estou aqui dando em primeira Que mão, legal. imaginando que a gente tenha um intervalo de dias aqui ainda para divulgar isso. Ele vai pro ar na quinta-feira que vem. Então vai dar Bacana. perto aí Vai tá no momento digno. Então, muita sinergia. O protocolo Covid transformou esse ano num ano diferente para todo mundo. Nós também sofremos as mesmas crises que todo mundo, né? A Aliás, ruptura. quero te agradecer, tá? Então, a gente não falou isso no começo, mas acho, pô, obrigado, porque o Richard topou fazer isso. O Richard está diagnosticado com Covid-19, né? Tá ali recluso, tá dentro do quarto, longe das pessoas, e topou bater esse papo com a gente ali, tá ali, né? Aparentemente super bem, né? Acho que está se sentindo bem. Amém, E, Júnior. pô, melhoras aí, cara, Não, que agradeço. Agradeço. você seja abençoado aí, curado em breve aí, cara. E Não, eu obrigado, de agradeço a verdade. oportunidade, porque o que eu falei no início, vou dizer agora, eu sou um assíduo ouvinte De Papo com a Véia e estou Legal. adorando aqui conversar com você, contar um pouco das nossas histórias. Eu estou no terceiro dia positivado, vamos dizer assim, apenas alguma dor de cabeça ainda ocorre, né?
mas eu creio que nada de mais grave vai me afetar até o final da minha quarentena forçada, mais 4 ou 5 dias eu imagino que eu já esteja 100%. A minha voz, para quem me conhece, está um pouquinho rachada, né? Está um pouquinho grave, parece que tem um drive de guitarra ligado junto com o meu microfone aqui, mas é porque dá um pouquinho de delay aqui da caixa craniana que está um pouco. Mas, cara, obrigado. A gente já estourou mais do que. Você quer falar mais alguma coisa, fazer alguma informação final aí? Poxa, Obrigado Júnior, de verdade pelo seu tempo. Obrigado por você responder aí todas as perguntas, contar um pouquinho, dividir um pouquinho da sua história. Claro que, né, a sua história já está no livro, mas eu acho que verbalizar um pouquinho, falar do livro é super importante. Te admiro muito, você sabe disso, a gente conversa bastante. Acho que você é um cara que acho que contribui muito para o mercado, né? Adoro a marca, adoro suas cervejas e pô, foi um prazer ter você aqui com a gente. Poxa, Júnior, eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com você e quem ouve, né, te acompanha nesses podcasts, que são geniais. Por favor, mantenha, né? Precisamos de mais temporadas de Papo com a Véia. E eu queria fazer um convite para as pessoas, né? Quando a gente estiver no novo normal, visite pequenas cervejarias, prestigie o comércio local, presenteiem as pessoas com uma cerveja, mesmo sem data festiva, né? Adquira uma cerveja ou duas, né? Uma para você, presenteie outra pessoa, apresente cerveja artesanal para os seus colegas, seus parentes, seus amigos. E a cada 3 mil litros de cerveja, nós geramos um emprego direto. Isso é muito importante. Movimenta a economia, movimenta o comércio, faz com que as pessoas consumam melhores cervejas, o mercado de cerveja agradece, ele fica mais grande, ele fica mais generoso, ele fica mais diverso, ele fica mais democrático, né? Pela democratização das cervejas, né? A gente precisa fazer cerveja não só para nós, né? Eu acho que é uma dificuldade, como todo cervejeiro, entender isso, né? A gente produz cervejas, receitas, etc., para agradar o nosso paladar, é claro, mas para atingir também um maior número de pessoas. Eu acho que nessa hora, quando a gente obtém êxito, né? Eu acho que essa é uma frase de um escritor muito conhecido, que é o Dan Brown, né? Perguntaram para ele, eu acho que perguntaram, o Pedro Bial perguntou para ele, Dan Brown, o que é sucesso, né? Sucesso é quando um musicista compõe uma música que ele quer ouvir, um chefe de cozinha produz um prato que ele quer consumir, um escritor escreve um livro, e o sucesso é quando o maior número de pessoas compartilha desse mesmo gosto, né? Então a gente tem Uhum. um desígnio de sucesso explicado aqui nas palavras do Dan Brown. Então a gente fica muito feliz que as cervejas da Long tenham conquistado cada vez uma região geográfica maior, com mais versatilidade em distribuição, cervejas mais acessíveis, né? Nós temos cervejas lagers muito simples de beber, como Pilsen, Viena, um Filtered Lager, etc. Mas nós também produzimos cervejas mais especiais, né? Como Carvoeira com Brettanomyces, cervejas de fermentação mista, passando, é claro, por toda a gama possível de cervejas, cervejas lupuladas, cervejas maltadas, cervejas ácidas, muitas, né? As Catarinas Uhum. Sours. Em algum momento tu me pediu que eu tivesse com uma garrafa no dia de hoje aqui, Sim. e eu trouxe Você não pode uma... beber, né? Não Não tá bebendo, posso, provavelmente. Eu falei, pô, vamos mas mostrar eu ali. posso, mas eu posso falar um minuto dela. Claro. A última Catarina Sour que a Lon fez foi a Catarina Sour com goiaba serrana, que se chama feijoa, né? Catarina Sour feijoa, que vem a ser conhecida popularmente como goiaba serrana. Ela foi sazonal, a gente colheu a goiaba serrana em abril, a cerveja foi lançada em agosto, né? Porque a gente guardou o extrato e os supermercados não estavam lançando novos produtos, a gente guardou ela, então lançamos ela em agosto de uma forma sazonal. É muito possível que ela não existe mais no mercado para vender, salvo apenas um supermercado aqui na região de Florianópolis e adjacências, mas a gente deve repetir ela ali entre março e abril, quem sabe até ela esteja de novo no Festival de Blumenau, se assim
estivermos, né, juntos no Festival de Blumenau. Espero que sim. Júnior, eu sou muito ruim de despedida, meu irmão. De novo, queria agradecer a você, a quem nos acompanhou até o final. Deixo aqui um abração. Então, consuma cerveja artesanal, a cada 3.000 litros um emprego. Visite Lauro Miller, visite a Cervejaria Lom. Temos também bastante receptividade aqui para as pessoas que quiserem conhecer um pouco da nossa história, da nossa cervejaria. Vai ser um prazer recebê-los, todos vocês. Inclusive a você, Júnior. Convido você para dar uma volta de Harley comigo. Opa, estarei aí bom? em breve, muito em breve. Valeu, Muito obrigado. Valeu Sucesso. mesmo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, esse foi mais um De Papo com a Véia. Então, se você escutou até aqui, muito obrigado. O Ramon vai deixar aí os recados finais, né? Fazer ali o fechamento. Muito obrigado para você que escutou até aqui. Saúde e até a próxima. Júnior, era hoje para gravar? Eu esqueci, filho. Eu não lembrei. Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da avó Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Richard, da Cervejaria Lom, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, @cervejavoz no Instagram, /cervejavoz no Facebook. Se você nos ouve pelo Spotify, temos também um canal no YouTube, procura lá por Cerveja Voz. E se você nos assiste pelo YouTube, também estamos no Spotify, procura por De Papo com a Véia. Se você gostou deste episódio e gosta dos outros episódios do De Papo com a Véia, indique a gente para alguém que você acredite que vai gostar também e